João capítulo 13, de 1 a 11. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Meus irmãos, esta passagem, ela é maravilhosa, magnífica mesmo. E é impossível não crescer meditando nas preciosas lições que o Senhor nos deu. Aqui, se os irmãos atentarem com cuidado, perceberão uma atitude de Jesus, perceberão a atitude dos 11 apóstolos, perceberão a atitude de Pedro, e através destas atitudes nós temos muitas lições a aprender, e queira Deus, na sua graça, inclinar o nosso coração para aprendê-los, porque verdadeiramente nós temos aqui, queridos irmãos, o cerne da vida cristã e daquilo que deve ser a nossa mais elevada e prioritária preocupação. E a minha pergunta inicial a você, meu querido irmão, querida irmã, é: você quer ter parte com Cristo? Você quer ter comunhão com Ele? Você deseja participar com Ele? Você deseja estar envolvido naquilo que Ele está envolvido? Esta palavra ou verbo ter parte com algo ou alguém, normalmente é usado nas Escrituras, por exemplo, para se referir a uma herança. Esta frase está na resposta de Jesus no final do versículo 8: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não ter parte com Cristo significa não compartilhar com Ele o que é dele, significa não ter comunhão com Ele. Esta palavra ou este verbo é usado para se referir à herança. Uma pessoa tinha parte na herança, ela tinha direito de participar daquela herança, ela tinha parte daquela herança, era dela. Mas para que alguém tenha parte numa herança, tem que ser herdeiro, não é verdade? Muito bem, meus irmãos, Jesus está dizendo: se eu não te lavar, não tens parte comigo. É como se um homem quisesse, por amar muito uma jovem, casar com ela, ter parte com ela, comunhão com ela, dividir a sua vida com ela, participar com ela. E ela dissesse: se você não abandonar o vício,
ou isso, ou aquilo, você não terá parte comigo. É impossível ter comunhão comigo, sociedade comigo, envolvimento comigo, e esse tipo de atitude que você tem. Então, nós estamos aprendendo nesta passagem que existem pré-requisitos ou condições que são estabelecidas por Cristo para poder ter parte com Ele. E então eu lhe pergunto, você quer ter parte com Cristo? Você quer participar da obra dele, da vida dele? Você quer ter comunhão com ele? É como se uma pessoa com um bom capital dissesse: você quer ser meu sócio? Você quer ter parte comigo? Então, seja honesto. Eu não admitirei, se você quiser ter sociedade comigo, participar comigo deste empreendimento, que atitudes corruptas sejam adotadas. Então, o indivíduo está convidando para uma sociedade, para uma dupla, para comunhão, para trabalharem juntos, para estarem juntos. Então, os irmãos sabem que para viver juntos, trabalhar juntos e participar juntos, é necessário que haja concórdia. É um pré-requisito essencial. Então, se um empresário tem dinheiro e ele preza pelo caráter, ele vai dizer: quer ter sociedade comigo, parte comigo neste negócio? Então, seja honesto. Essa é a condição, e eu lhe permito, eu lhe dou a oportunidade de se associar comigo. É isso, meus irmãos, que Jesus está dizendo aqui. Pedro, se eu não te lavar, você não pode ter comunhão comigo. Você não pode estar em sociedade comigo, você não pode conviver comigo, você não pode trabalhar comigo, porque pessoas impuras, que não foram lavadas, que ainda se encontram impuras e sujas, elas não podem viver comigo e trabalhar comigo. É como se a esposa dissesse: meu amor, para estar comigo, você precisa de higiene. Sem isso, você não pode ter comunhão comigo. Quem é que quer ter comunhão com o outro, se o outro não tem higiene? Quem preza pelo caráter, quem gosta de ter um sócio preguiçoso? Quem gosta de ter um sócio desonesto? Não. Nós prezamos, sabemos que uma sociedade só vai para frente se as partes estiverem unidas. Mas existem pré-requisitos para a união. E para Jesus, o pré-requisito para ter parte com Ele é ser lavado, purificado. Por isso, meus irmãos, se verdadeiramente nós amamos o Senhor e queremos estar com Ele, em união estreita, íntima, pessoal, diária, uma comunhão maravilhosa de onde extrairemos a seiva que vem da videira, para que este galho ele possa dar folha, ele possa dar flor e ele possa dar fruto. A condição é pureza. Isso significa que a real motivação para viver uma vida santa não são as normas da instituição igreja. A motivação é o amor. É como se um homem dissesse: eu amo esta mulher, eu não quero viver sem ela, e se a condição que ela estabelece para viver comigo é que eu largue o meu futebol de sexta-feira à noite, ou qualquer outra coisa que os irmãos imaginem, ele diz: eu largo, eu abro mão. Se essa é a condição para casar com ela, compartilhar a minha vida com ela e a dela comigo, para deitarmos sobre a mesma cama e debaixo do meu telhado, eu abro mão, se essa é a condição, porque eu amo. E quando você ama, nós sabemos disso, nós renunciamos, nós sacrificamos até algumas coisas que para nós até não são erradas, e nós temos prazer, como por exemplo, um futebol numa sexta-feira à noite. É apenas um exemplo bobo, mas ilustrativo, mas nós abrimos mão, porque sabemos que estamos perdendo para ganhar algo maior e melhor. Se nós amamos a Deus, irmãos, se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, se nós queremos ter comunhão com Ele,
se nós queremos participar da obra dele. Ele disse, é necessário que façamos. Ele não disse, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele usou o plural, primeira pessoa do plural. É necessário que façamos, eu e vocês, vocês e eu, as obras daquele que me enviou, porque Deus, da sua graça e soberania, que não depende de nós para nada, Ele nos deu a graça de sermos seus instrumentos, cooperadores. E Paulo disse, eu faço tudo por causa do Evangelho, porque dele eu quero me tornar coparticipante. Eu quero fazer uma dupla com o Evangelho. Então, irmãos, a condição para comungar com Cristo, para andar lado a lado com Cristo e para trabalhar com Cristo é integridade, é caráter, é conduta, é pureza. Por isso ele disse, Pedro, se eu não te lavar, se eu não te limpar, se eu não te purificar. É claro que o ato simbólico de lavar os pés, ele apenas simboliza a purificação interior. É um ato externo, simbólico, de uma realidade que tem que ser a do espírito, a da alma, a do coração. Então, Pedro, se você não for puro, se você não for um homem santo, purificado, lavado, você não vai ter comunhão comigo, você não vai trabalhar comigo, e eu não vou usar a sua vida, Pedro. Então a questão é, você, meu irmão, minha irmã, eu, igreja de Constantinópolis, nós queremos ter parte, sociedade, comunhão, queremos a aprovação, a presença, a intervenção de Deus. Então a condição é ser lavado por Cristo. Por isso, a maior motivação para evitar o pecado, para evitar a corrupção. Irmãos, nós somos humanos, somos pecadores. Há uma correspondência entre o mal que está fora de nós e o mal que está dentro de nós. A corrupção muitas vezes é uma tentação, por quê? Porque nós sabemos que por um atalho, por um caminho muito fácil, embora desonesto, algumas soluções estão assim ao alcance das nossas mãos. Então, entramos em tentação. E o que é que deve nos motivar a renunciar, a sacrificar e a dizer não a tudo, a tudo? Impurezas, desonestidades, mentiras e tantas outras coisas. O quê? Saber que é condição para ter comunhão com Cristo. Assim como existem maridos e mulheres dormindo sobre a mesma cama e debaixo do mesmo teto, sem nenhuma comunhão, sem nenhuma afinidade, tudo deles é separado, dinheiro é separado, tudo é, alvos de vida, tudo é separado, e eles mal se falam. Assim tem muita gente que é religioso, frequenta os cultos, está sempre em contato com Cristo através da igreja, mas não tem comunhão, não tem comunhão. Sabe por quê? Porque o pré-requisito é pureza, ser lavado. Por isso, meus irmãos, o amor ao caráter, à integridade, o amor à verdade, à pureza, não é uma preocupação legalista, moralista, não. É por causa do amor ao Senhor. A nossa motivação é pessoal. Irmãos, há tanto do Senhor para nós, e nós temos experimentado tão pouco dele, e muitas vezes esse pouco é produto de admitirmos na nossa vida o que ele não admite. O que ele está dizendo é que há uma incompatibilidade total e absoluta entre viver com ele em comunhão, trabalhar com ele em equipe e impureza na vida. Então, irmãos, vamos observar agora o contexto. Jesus vai tomar a ceia. Os irmãos sabem que a ceia pascal, ela era complexa. Tinha que preparar o animal, comidas. E eles chegam no cenáculo e já encontram tudo pronto. Observem, o Senhor mandou, onde eu vou ter a minha ceia com os meus discípulos? Ele mandou
aquele cenáculo, o dono do cenáculo, conhecia Jesus, e ele não só cedeu o lugar, mas está tudo pronto. E todos, quando entraram naquele ambiente, todos viram uma jarra com água, uma bacia e uma toalha. Mas em se tratando de uma reunião exclusiva, fechada, só de Jesus com os discípulos, nenhum deles imaginou quem vai fazer essa tarefa. Fingiram que não viram. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, soberania, absoluta soberania e grandeza, ele está preparado para um gesto simples, um gesto humilde, que vai trazer grande desconforto a todos ali presentes. Sabe o que isso revela, meus irmãos? É que quando uma pessoa é grande de verdade, ela está preparada para servir aos outros, até mesmo com atitudes e ações consideradas tão simples, pueris, tão desprezíveis, própria para pessoas simples, para pessoas que são escravas. Mas quando nós, e isso é algo que a queda nos atingiu profundamente, em virtude dos nossos complexos, profundos complexos de inferioridade que nós temos, quando, por causa disso, nós queremos: me respeitarão se eu tiver dinheiro, me respeitarão se eu tiver conhecimento, me respeitarão se eu tiver poder. Então, muitos de nós, motivados pela necessidade de autoafirmação, superar o nosso próprio complexo de inferioridade, nós tentamos chegar no ápice para sermos respeitados. Mas, no fundo, a motivação é um complexo. Então, se eu estou querendo o respeito, eu não posso me predispor a fazer uma tarefa de empregado, uma tarefa de escravo. Entrar aqui e varrer o templo, porque o zelador não chegou, ou não veio, estava doente. Mas eu sou alguém, e eu estou percebendo que está sujo. Os irmãos chegarão aqui, e eu estou pretendendo ser diácono, ou vice-presidente da igreja. Não voltarão numa pessoa que varre o templo, ou que está com um pano tirando o pó dos móveis. Então essa é uma tarefa vil, é uma tarefa repugnante, desprezível, própria para pessoas inferiores. E não nos esqueçamos, irmãos, que os apóstolos estavam numa competição interna, com um conceito ainda equivocado do Messias. Eles achavam que o Senhor, com poder e grande glória, naquele momento já estabeleceria o seu reino e restauraria o reino a Israel. A mãe de João e de Tiago, e os dois pediram: Senhor, chegaram para o canto, chamaram Jesus, no teu reino, um à direita, o ministro da fazenda e o ministro da casa civil, um à direita e outro à esquerda. E isso provocou indignação nos demais. Eles estavam competindo, quem era o maior, quem no reino de Cristo ficaria com os maiores cargos, a posição de autoridade e honra ao lado direito. Quem? A Jesus chama uma criança e diz: o maior é menor, quem quiser ser grande seja servo. Então é num contexto desse, ora, eles entram no cenáculo, lá está a jarra, lá está a bacia, lá está a toalha, e Pedro fingiu que não viu, e todo mundo fingiu que não viu. Eu vou lavar os pés dos outros, então eles serão superiores a mim, e eu não vou conquistar o lugar que eu quero. Mas, meus irmãos, o Senhor é grande, e a Bíblia diz que, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus retornava, Ele é soberano, Ele é grande, Ele não tem dificuldades em fazer uma tarefa simples, Ele não tem dificuldade em fazer a tarefa de um escravo. Ele se levanta, e quando ele se levanta, os 12 devem ter pensado: o que está havendo? Está faltando alguma coisa? Por que o Senhor não pediu? E Jesus se dirige na direção do vaso, da bacia e da toalha, tira sua roupa e se veste como um servo. E aí, meus irmãos, nós somos levados para Filipenses 2, que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Literalmente naquele momento, vestido como um escravo, Jesus está assumindo a forma de servo.
E o serviço mais elevado que ele prestou a nós foi a sua vida na cruz. Para os irmãos terem uma ideia, era corrente entre os judeus que um escravo judeu não podia fazer uma tarefa tão humilhante como lavar os pés de uma outra pessoa. Por isso, só os escravos gentios ou as mulheres é que eram designadas para uma tarefa tão desprezível, repugnante, de pessoas inferiores, pessoas que nada são. Não existem aquelas que são o top, aquelas que estão no ápice da cadeia, da estratificação social. Pois é, para lavar os pés era o que estava, era ralé, era o que havia, não havia nada, ninguém abaixo dessa categoria. Até entre os escravos tinham gradações de valor, e os escravos mais pueris era que faziam essa tarefa. Os irmãos entendem a reação de Pedro? A atitude de Jesus: ele se veste como um escravo, ele põe água na bacia, da jarra na bacia, e ele se veste com a toalha, ele lava os pés, ele tira e ele enxuga. Pedro está observando, está dizendo: não faz sentido, na minha teologia isso não encaixa. Eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou. Pedro, meus irmãos, não foi apóstolo e o líder dos 12 à toa. Os 11 parecem que concordaram, parece que tiveram uma conivência com Cristo, uma certa cumplicidade. Mas Pedro, a cada pés que Jesus lava, a sua indignação aumenta. Ele já tinha dito diante da grande pesca maravilhosa: Senhor, separa-te de mim, afasta-te de mim. Eu sou um pecadorzão, tu és santo. Gente como o Senhor não pode andar com gente comigo. Uma declaração maravilhosa. Pedro viu seu pecado depois de ver a grandeza de Cristo. É de Pedro também que sai a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando chega a vez de Pedro, inconformado, talvez com raiva dos demais, ele diz: Senhor, lava-me os pés a mim. Eu sou um pecador indigno. Não permitirei que o Senhor sofra essa humilhação. Os meus pés tu não lavarás. Jesus disse: o que eu faço, tu não o sabes agora. Meus irmãos, esse versículo 7, ele pode ser alvo de uma conferência, porque nós temos aqui um tema muito profundo da soberania e da providência divina. Sabe por quê? Porque Jesus está admitindo, porque Pedro estava observando, e ele queria entender. Nós somos humanos, nós buscamos a compreensão, não queremos que as coisas ocorram sem um entendimento, elas precisam encaixar, fazer sentido. E Pedro pensa e repensa e diz: não faz sentido. E Jesus admite que Pedro tem razão. Saber, Pedro, tu queres saber, porque, meus irmãos, todas as vezes que Deus age tem sentido, todas as vezes que Deus faz alguma coisa tem significado. Mas nem sempre, simultaneamente com o agir, vem a revelação do sentido e do significado. Nem sempre Deus nos dá as explicações e a razão do seu agir. Mas nós queremos entender: Deus, o que estás fazendo? Jó, meus irmãos, não entendia. Jó se reconhecia pecador, mas ele não entendia por que tanto sofrimento, não fazia sentido, não encaixava. E Jó morreu sem saber. Mas um dia ele soube, mas na mente de Deus tudo se encaixava perfeitamente, tinha sentido. Por isso Jesus disse: o que eu faço, o agir, o que Deus faz na nossa vida. Já teve coisas da minha vida que Deus fez durante muitos anos e eu perguntei: Deus, eu não entendo, me ajuda a compreender. O que eu faço, tu não sabes agora. Esse agora podia ser naquele momento, até a ressurreição, ou durante todo o percurso da nossa vida terrena. Tem coisas, meus irmãos, que na eternidade vai fazer sentido. O Senhor nos dará a compreensão e com ela o conforto e a percepção de que, sem saber, fizemos parte de algo muito maior que Deus estava fazendo e que nós não sabíamos. Talvez Estevão não tenha ideia de que, ao pregar, Pedro pregou
3.000 conversões. Estevão pregou 3.000 pedradas e ele morre. E não, Senhor, meu primeiro sermão, mas Paulo se converteu. Irmãos, muitas vezes nós queremos ver algumas coisas acontecerem e Deus faz de outras formas. Então, Jesus está dizendo que eu faço. Tu não sabes agora, você saberá. Um dia fará sentido, porque o agir de Deus é coerente. Há propósito, há sentido, há significado naquilo que Deus faz comigo, contigo, conosco. Embora agora, e eu volto a reafirmar, esse agora pode ser um ano, pode ser toda a vida terrena, ou pode ser por um momento. Depois o entenderás, tem um depois. Mas observe que Deus não se nega a nos dar o entendimento do seu agir. Por isso, irmãos, a revelação de Deus é pela palavra e pela ação de Deus. O agir de Deus nem sempre é claro. Quando uma pessoa tem uma determinada atitude, você pergunta, por que você fez isso? Ora, se as atitudes por si mesmas, elas fossem suficientes e claras, não fossem ambíguas, nós não perguntaríamos por que você fez isso. Quando a pessoa explica, aí você compreende o agir dela pela explicação. Por isso, sempre que Deus agia no Velho Testamento, atitudes de Deus, ele mandava uma palavra ao profeta explicando: o que está acontecendo é a minha mão por essa e por essa razão. Podia ter uma seca, e quando era uma seca mandada como castigo, Deus dizia: é uma seca, é um castigo meu. Um terremoto, Deus mandava dizer: é a minha mão. Então hoje nós não temos mais a revelação profética. Os irmãos sabem que a cidade de Manaus tremeu recentemente. Eu cheguei em casa, meu pai me ligou, estava todo mundo na rua. Ninguém queria subir. O 7º andar, caiu coisas da parede, caíram coisas da mesa. Pessoas ficaram desesperadas. O que está acontecendo? Um terremoto. Deus hoje pode dizer: sou eu que estou chamando a atenção da humanidade. Pode ter um tsunami, pode ser um grande terremoto, milhares de vidas morrerão, saiam da idolatria. Deus pode estar fazendo, mas pode não ser. O fato é que antigamente Deus explicava o seu agir. Hoje nós temos que ficar antenados para entender. Pastor Martin Lloyd Jones, ele nos seus sermões fala várias vezes que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerras Mundiais, elas eram, no entendimento dele, castigo de Deus sobre uma Europa que apostatou da genuína fé. Esse era o entendimento dele. O que eu faço agora, tu não sabes, mas depois o entenderás. Meus irmãos, se nós crermos na bondade, porque Deus não é ruim, se nós crermos, meus irmãos, na sabedoria, porque Deus não erra, muitas coisas, é verdade, não farão sentido para nós, mas eles têm sentido, e haverá um dia uma compreensão, agora ou só na eternidade. Pedro, diante da explicação de Cristo, que deixa em suspense o sentido, embora deixe claro que há sentido, Pedro disse: nunca, jamais, em tempo algum, não há explicação teológica, Senhor, que me convença, eu não permitirei que o Senhor passe por essa humilhação. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Você quer ter comunhão comigo? Você quer participar comigo? Então eu tenho que te lavar. Aí Pedro disse o quê? É para ter parte contigo? É para ter comunhão contigo? É para participar da tua obra? Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Eu quero tomar um banho inteiro. Pedro, meus irmãos, queria ter parte com Jesus absolutamente, totalmente. Essa atitude de Pedro revela um homem, meus irmãos, um homem que queria Cristo, 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 como Paulo. Não é à toa que são os 2 grandes homens de Deus. Paulo diz que ele considerava todas as vantagens da sua religião, ele considerou como perda, prejuízo por causa de Cristo.
Depois ele disse: em comparação com o conhecimento excelente de Cristo, todas as coisas para mim são prejuízo. Eu as considero como esterco, para que eu possa, sabe o que? Ganhar a Cristo. Paulo tinha Cristo, mas ele queria ganhar a Cristo. Paulo queria ser achado nele. Paulo queria conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, conformar-se com ele na sua morte, participar dos seus sofrimentos. Por isso o hino diz: mais de Cristo, mais de Cristo. Pedro queria mais de Cristo. É esse amor, essa fome, esse desejo de ter mais do Salvador, mais da sua pureza, do seu santo amor, mais dele, mais dele. Pedro está dizendo: se a condição é essa, então me banha, me dá um banho inteiro. Por isso, meus irmãos, a motivação única, real e verdadeira para querer andar, para querer ter uma vida santa, é saber que a vida santa é a pré-condição para estar em comunhão com Cristo e participar com Ele da vida dEle, dos dons dEle, do poder dEle e da graça dEle. Então eu pergunto, sabendo que é assim, vamos admitir impurezas, pecados, desonestidades na nossa vida? Se admitirmos, estamos dizendo o seguinte: eu não faço questão de ter comunhão com Cristo. Um marido bagunceiro, que a esposa diz: meu amor, você chega em casa, sapato para um lado, meia para o outro, calça para lá, blusa para cá, e isso me aborrece, me irrita. Não dá, tira a nossa comunhão. Depois a gente não tem carinho, não tem clima, está ruim. Se o marido ama a sua esposa, ele se violenta e se organiza e se arruma, e ele dá vinco na calça, ele joga tudo na roupa suja, ele dá um jeito, porque ele não pode, ele não quer perder a comunhão com a sua amada. Quando nós amamos, irmãos, e aquela pessoa para nós é muito importante, vale a pena o sacrifício. E o que o Senhor está pedindo de nós? São coisas que são boas, que Ele quer que nós renunciemos, ou são impurezas? Disse-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. Os irmãos, prestem atenção. Isso é comum. Hoje, o que dizer na época? Hoje você abre a bica, tem água. Naquele tempo, não era assim. Os irmãos sabem, no lugar onde tinha escassez de água, não tinha água encanada, você tinha que buscar no poço, e assim por diante. Quando você toma banho, você chegou em casa, você tomou banho, né? Ou seu filho, mas ele está descalço andando por dentro de casa, e na hora de deitar o pé está pretinho, e a mãe diz assim: você não vai dormir com o pé sujo. Mas castigo não, mãe, tem que tomar outro banho? Não, precisa só lavar o pé, você já está limpo, você só precisa agora lavar o pé, não é assim? Nós também não fazemos isso, não dá incômodo. Você já tomou banho, mas andou descalço em casa, aí você não quer lavar, você não vai tomar outro banho, você já tomou banho, você só quer lavar os pés. O que o Senhor está dizendo é: quem já foi lavado por mim, quem já foi salvo pela graça, quem já foi lavado e banhado no sangue de Cristo, não tem que de novo se converter, mas é preciso que os pecados que foram perdoados dali para trás, infelizmente continuamos pecadores, não é verdade? Deixamos de ser pecadores porque Ele nos lavou o passado no seu sangue? Não. Então agora, de agora em diante, nós temos que ter uma disciplina diária, porque infelizmente, enquanto estivermos sobre a face da terra, continuaremos a ter pensamentos impuros, desejos desonestos, atitudes erradas. E aí o que é que nós temos que fazer? Você tem que se converter? Não, você tem que lavar os pés, você tem que ajoelhar e confessar, você tem que não admitir, reintroduzir na sua vida aquilo que Ele pôs para trás. Então quem é salvo, quem se converteu pela graça por meio da fé, quem foi lavado no sangue de Cristo, quem aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele não tem que ter uma nova conversão, ele já é convertido, mas ele precisa perdão e purificação, porque infelizmente, mesmo após a salvação, continuamos pecando. O problema é: eu sou salvo, tenho uma garantia do céu,
Então eu tolero pornografia, eu tolero mentira, eu tolero falso testemunho, eu tolero inveja, eu tolero tantas coisas na minha vida, porque o crente não perde a salvação. Aí essa pessoa não tem comunhão com Cristo, porque Cristo não terá comunhão, não ungirá com o seu Espírito, não usará, não abençoará. Uma pessoa que quer ter parte com Ele, mas quer ter parte com sujeira. E Ele diz, para ter parte comigo, tem que lavar os pés. Igreja, meus queridos irmãos, queremos ter parte com Cristo. Eu tenho todos os dias que analisar, meus irmãos, os meus pensamentos. Tem que tomar, senão ninguém suporta andar com o meu lado. Não escove o dente apenas uma vez no dia, e no dia seguinte ninguém suportará falar com você. Então você tem que tomar banho todo dia, limpar. O interior também é assim. Tem desejos, tem sentimentos, tem mágoas, tem rixas, tem invejas. Ah, como eu cobiço o que é do outro. Ah, como eu tenho inveja, dor de cotovelo. Como eu detesto que aquela pessoa tenha o que ela tem. Eu nem quero ter o que ela tem. Eu só não queria que ela tivesse. Isso é inveja. A cobiça é querer ter o que é do outro. A inveja é não ficar contente em ver o outro ter o que o outro tem. Inveja. E o nosso coração é invejoso. O nosso coração é cobiçoso. O nosso coração é maldoso. Nós somos assim. Alguém aqui é diferente disso? Se tiver, vai morrer agora, Deus vai lhe levar, porque você é um santo de Deus e não tem lugar. Essa igreja não é digna de você, porque aqui só tem pecadores. Por isso, nós temos que todos os dias examinar o conteúdo dos nossos pensamentos, as palavras que saíram da nossa boca, as nossas atitudes, e confessar, lavar os pés. Você já foi limpo por Cristo. Cristo já limpou, você foi banhado. O Apocalipse diz, só entrarão pelas portas aqueles que foram lavados no sangue. Ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, diz Tito, Paulo a Tito. Paulo diz, escreve para os coríntios, diz, aos santificados. E aí, santificados não é um processo progressivo e contínuo de transformação moral à semelhança de Cristo, o que nós chamamos de santificação. Aí ele está dizendo sobre o ato único, que não se repete, que se equivale à justificação e à regeneração. Quando Cristo nos santifica, Ele nos separa do mundo. É um ato incisivo, é uma santificação. Por isso, os apóstolos, ao escreverem para os crentes, chamam os crentes de santos. Os crentes são santos porque foram santificados. Agora, porque eu sou santo, eu vou viver uma vida santa. A Bíblia não diz, viva uma vida santa para você se tornar santo. A Bíblia diz, porque você é santo, viva uma vida santa. Porque Ele nos santificou. Naquele momento, Ele nos separou dos demônios, do pecado, do mundo, de tudo que não presta. Uma santificação, uma separação e uma devoção a Ele. Mas nós temos, meus irmãos, que lavar os pés. Você quer ter parte com Cristo? Porque tem gente que é cheia do Espírito, de sabedoria, humildade, e outros não. Porque uns estão tendo parte com Cristo, porque Jesus lava os pés delas. Porque 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, não só para perdoar, mas também para purificar. Mas quando eu não estou nem aí, e eu entro na segunda, eu entro na terça, eu entro na quarta, não abro uma Bíblia, não me ajoelho diante de Deus, e ainda me julgo o melhor dos crentes. E se eu chego na igreja e vejo uma coisa errada, ainda critico. Ora, meus irmãos, se nós queremos ter parte com Cristo, então vamos amar o Senhor. Não queira perder a comunhão com Jesus, não queira perder o que dele vem. Esaú, por causa de um prato de comida, mesmo no momento de grande fome, ele jogou fora algo precioso, ele foi profano, ele foi imoral. Às vezes nós jogamos fora, meus irmãos, a preciosa unção do Espírito Santo, a bênção de Deus, a seiva do Cristo. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os galhos, a seiva que vem de Cristo. Ele disse, aprendei de mim. São essas lições preciosas que vêm da alma, do coração do Senhor para o nosso coração.
aí nós temos parte com Ele. Você quer ter parte com Cristo? Comunhão com Ele e participar da obra dEle? Então a condição é ser lavado. Jesus lavou os pés e disse: quem já se banhou só precisa lavar os pés. Você já é salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo? Então, glória a Deus por isso. Dali para trás foi tudo cancelado. Daqui para frente, não tolere mais. Identificou um pecado, confesse. Identificou um pensamento, confesse. Está sendo tentado, ajoelha diante do Senhor, que foi tentado à nossa semelhança, e Ele sabe nos entender, e diga assim: eu estou sendo tão tentado. Oh Pai, o meu coração pecaminoso quer tanto fazer, e Tu sabes, mas Deus me ajuda, me socorre. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, o Senhor vem, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes.